Amados, quando o pastor nos mandou o áudio, falando a respeito da palavra de oferta, inclusive ele até falou no áudio assim: meu filho, ora a Deus e pede a Deus que Ele vai te trazer a memória, lembranças de testemunhos e de coisas que Deus já fez na tua vida. E nós já vamos ler a palavra aqui e eu vou compartilhar com vocês algo muito forte que Deus falou comigo certa feita aqui dentro deste templo, amém? Ageu, capítulo de número 1, diz assim: no segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Amém? Amados, esse texto ele fala de quando o povo retorna do cativeiro. Para que você entenda, quando eles foram levados para o cativeiro, o templo do Senhor havia sido destruído. O templo ficou em ruínas. Agora, 70 anos depois, Deus traz o povo da terra do cativeiro para a sua terra, Jerusalém. E o povo começou a prosperar, o povo começou a construir e investindo na sua casa. Está tudo certo. Agora, o que não é certo é você investir em si mesmo, nos seus sonhos, nos seus projetos e se esquecer dos projetos de Deus. Amém? Agora, que coisa interessante. Quando eu meditava e eu orava a Deus pedindo: Senhor, fala comigo a respeito dessa palavra que o pastor nos incumbiu com essa missão de levar essa palavra. E Deus me trouxe uma experiência muito forte. E o pastor vai lembrar que quando eu contei isso para ele, eu contei isso chorando. Eu cheguei aqui nessa cidade, na igreja, em março, dia 9 de março de 2024. E no mês de julho, teve o encontro com Deus. E os irmãos vão lembrar que esse templo que vocês estão vendo aqui, todo bonitinho, ele aqui estava um monte de bagaceira. Aí, como ia ter o encontro, o pastor pediu que limpasse tudo aqui. Aqui não tinha piso, irmão, aqui era só um cimento velho grosso, aquela poaca réa de cimento, porque estava tudo em obras. E aí o pastor pediu que limpasse tudo, que era para que os irmãos que fossem para o encontro colocassem os carros aqui dentro. Quem lembra disso? Aí o pastor, os irmãos já tinham chegado e tudo mais, o pastor falou assim: Samuel, vai lá na igreja e fecha o portão. E eu vim para fechar o portão. Irmãos, diante de Deus, eu estava ali sozinho, tinha fechado o portão, e eu comecei a olhar para o templo, do jeito que eu vou fazer aqui, eu comecei a olhar, dei uma rodada desse jeito aqui, e eu fiz uma oração. E eu disse assim: Senhor, realiza o sonho do teu servo. E na hora que eu falei isso, Deus falou comigo: o sonho não é dele, o sonho é meu. Irmãos, eu comecei a chorar. Foi muito forte o que Deus falou comigo. E quando eu li essa palavra, Deus linkou uma coisa com a outra. Sabe por quê? Eu já ouvi aqui dentro, de pessoas, não de pessoas, de uma pessoa, que uma vez chegou para mim e falou assim: eu não sei por que tanto investimento, eu não sei por que tanto isso, tanto aquilo. Essas pessoas, irmãos, são pessoas que são usadas, a sua boca, eles emprestam para o diabo.
Eles emprestam sua boca para o diabo, porque eles pensam que ofertar em uma obra como essa é sobre dinheiro. Escute o que eu vou falar aqui, e se você entender o que eu vou falar aqui, tu nunca mais vai ofertar da mesma forma. Porque escute, ofertar e dizimar nunca foi sobre dinheiro. Ofertar e dizimar é um ato de adoração. Nunca foi sobre dinheiro. Ofertar é adoração. Pastor, me prova na Bíblia. Te provo. A primeira menção na Bíblia da palavra adoração, sabe onde é que está? Está lá em Gênesis. Quando Deus chega para Isaac e diz assim, Deus chega perdão, tá fugindo. Me ajuda, irmãos. Para Abraão sacrificar o seu filho, certo? Aí quando Abraão chega no pé do monte, ele olha para os servos e diz assim: fiquem aqui, porque eu e o menino subiremos ao monte, adoraremos e depois retornaremos. Ei, mas espera aí, ele não estava indo para sacrificar Isaac, sim ou não? Mas por que ele disse que ele estava indo para adorar? Porque sacrifício na presença de Deus é um ato de adoração. Se você pegar a sua Bíblia no livro no Êxodo, quando Moisés ia diante de Faraó, primeira coisa que ele disse assim: Faraó, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, para que ele me sacrifique. Em outros textos você vai ouvir o texto dizer: Faraó, deixa o meu povo ir, para que ele me Quando Jesus nasceu, a Bíblia fala a história dos 3 magos. Tem pessoas que vão dizer 3 reis. A Bíblia diz que quando eles viram a estrela, eles disseram: é o momento, vamos adorar. Nasceu o Filho de Deus. Aí eles vão, e o texto diz que eles chegam lá para fazer o que, irmãos? Repita comigo: adorar. Só que quando ele chega lá, eles lançam no pé do menino ouro, incenso e mirra. Nunca foi sobre dinheiro, irmãos. Nunca foi sobre dinheiro. É sobre adoração. O povo estava construindo suas casas. E Deus disse: é tempo de vocês construírem as casas luxuosas de vocês, enquanto o meu templo está em ruínas. Ele disse: ei, subam ao monte, tragam as madeiras, reconstruam o meu templo, porque nele eu serei glorificado. Quantas famílias já não entraram por essa igreja quando ela ainda era ali o templo menor, destruídos, carecendo de uma palavra de vida, e saiu uma palavra deste altar, ou melhor, do altar de lá, que está ligado com esse, e você recebeu vida, você recebeu salvação, você recebeu restauração. Nós estamos aqui assentados nessas poltronas maravilhosas, desfrutando desse clima maravilhoso, mas sendo alimentado por este altar. Mas na hora que se fala de oferta, aí tem gente que fica endemoniado. Sabe por quê? Porque o Deus dele ainda é o dinheiro. Escute, Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Escute, basicamente, existem 2 tipos de oferta dentro da Escritura. Repita comigo: oferta de gratidão e oferta de sacrifício. Oferta de gratidão é quando Deus já tem te abençoado tanto, que tu dá valores abençoados, e tu sabe que aquilo ali não vai te fazer falta, e você dá. Sabe por quê? Porque você é grato, sim ou não? Mas o que acontece quando você está com pouco dinheiro, e Deus diz assim: oferta isso, oferta tudo. E às vezes o pregador está sendo usado por Deus para dizer: faz prova de mim. Aí o que a pessoa vai dizer? Isso aí está com articulação. Eu sei que tem pregadores manipuladores, mas não é o caso dessa igreja. Porque primeiro, essa igreja tem um pastor que oferta.
que ama ofertar, que é exemplo para o seu rebanho de ofertar e dizimar. Aí escute, quem lembra que quando a gente voltou, escute isso aqui, quem lembra de quando a gente voltou do encontro com Deus, a igreja estava precisando levantar 20 mil reais, e o pastor Júnior deu uma palavra de oferta ali, quem lembra? Irmãos, o pastor Júnior foi usado por Deus, ministrou a palavra, fez o desafio. Quem pode abençoar com 1.000? Aí foi uns 10 irmãos, eu acho, uns 10 ou 15. Não, acho que foi uns 10. Quem pode ajudar com 500? Irmãos, eu estava com 103 reais na minha conta. 103 reais. Aí ele falou, quem pode ajudar com 500? Aí foi de 500. Aí ele disse, quem pode ajudar com 400? Foi de 400. E eu querendo ofertar, eu disse, se ele falar o de 100, eu vou. Mas era só o que eu tinha. Mas eu disse para Deus, Deus, se ele chamar o de 100, eu vou ter que dar tudo, vou ficar só com 3 reais na minha conta. Irmãos, quando ele disse, quem puder abençoar com 100, e foi o encerramento, ele não pediu mais. Eu disse, é comigo, agora eu vou. Quando foi no outro dia, apareceu na minha conta uma oferta de 1.100 reais. Glória a Deus. Escute. Vou te contar um outro testemunho, porque isso não é sobre dinheiro. Repita comigo. Ofertar é adoração. É sobre ouvir a voz do Espírito. Quando eu estava lá em Governador Acha, eu lembro, esse testemunho é muito fresco na minha memória. Eu lembro que um dia eu estava com 80 reais. Eu tinha que comprar uma lata de leite, que na época para a Sofia, que custava 52 reais, a lata de leite. E tinha que comprar um pacote de fralda. O dinheiro não dava. O dinheiro não dava. Aí, o meu irmão, eu tinha mandado para o meu irmão a foto do pregador e da pregadora que iria cantar no culto de domingo. Pregar e cantar no culto de domingo. Aí ele fez a mídia do culto. Aí quando ele me mandou, ele mandou bem feitinho. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, escute. O Espírito Santo falou comigo assim. E meu irmão estava desempregado, só para você entender. Aí Deus falou assim, manda 25 reais para ele. Aí eu, 25, 80, já não dá para me comprar, vou mandar 25. Irmãos, eu não estou mentindo. Aí a voz falou de novo, manda 25 reais para o teu irmão. Aí eu fiquei comigo assim, rapaz, eu vou mandar 15, que eu mandando 15 vai dar pelo menos para comprar o leite. Irmãos, aí a voz falou assim, manda 25. Escute. Era 1h30 da tarde. Aí eu disse, tá bom, Senhor. Eu peguei e fiz o Pix. Mano, tá aí. Deus mandou eu te abençoar com esse valor. 25 reais. Na hora que eu mandei, 2h30 da tarde, um amigo meu de Paruapebas manda mensagem. Ele não deu boa tarde, não deu nada. Só escreveu assim, me manda teu Pix. Aí eu mandei a chave. Aí ele mandou 200 reais. Escute. Mike Murdock, ele tem uma frase, ele tem várias, mas é uma das que eu mais amo. Uma das que ele diz é o seguinte, enquanto você não liberar o que está na tua mão, Deus também não vai liberar o que está na mão dele para te abençoar. Quem assistiu o CIES? Quem viu aquele testemunho da oferta lá de 1 bilhão? Escute, o pastor lá apresentou um projeto na sexta-feira. Ele apresentou o projeto para a igreja na sexta-feira. Um projeto absurdo. Que com certeza vai pegar 1 bilhão de reais ali naquela construção. Ele vai construir a igreja, a maior faculdade da América Latina de teologia e mais um shopping na própria igreja. Só que detalhe, quando ele estava lá, ele vai contar que ele estava lá no bambuzal, orando a Deus, pedindo a Deus pelos recursos. E Deus falou com ele, oferta 100 mil reais, lá na vida daquele pastor lá de São Paulo. Aí ele até brinca na pregação, ele disse, Deus, está tendo alguma interferência aqui. Porque eu estou precisando de dinheiro, tu está mandando ofertar 100 mil. Irmão, ele foi lá e ofertou os 100 mil. Por quê? Agora escute, ele ouviu a voz. Irmão, quando tu liberar o que está na tua mão, mas é tu liberar com fé. Eu vou repetir, nunca foi sobre dinheiro. Lembra da viúva, a viuvinha das 2 moedinhas? Lançou. Se Jesus fosse igual a esses crentes miseráveis, avarento que tem assim,
São miseráveis. Um crente avarento é um crente miserável. Sabe por que ele é miserável? Porque ele precisa urgentemente de libertação. Porque se você é avarento, você é idólatra. Se você é idólatra, você não entra no céu. E se você é avarento, é porque a tua esperança e a tua fé está só na terra, não está no céu. Entenda isso. Aí a mulher lançou as 2 moedinhas. Quando ela lançou, Jesus parou tudo. Opa, para. Aqui foi lançado a maior oferta. Aí os discípulos questionaram, não, Senhor. Aí foi colocado ofertas muito mais. Jesus disse, não. Eles deram do que estava sobrando. Ela deu tudo o que ela tinha. Sabe o que é isso? Oferta de sacrifício. E só faz oferta de sacrifício quem tem fé. Fique de pé em nome de Jesus. Diga, prophesy. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar. Eu ia chamar aqui na frente as pessoas que iam fazer o voto, mas o pastor, já tomado pelo Espírito, já liberou a palavra, nós já concordamos e está abençoado. Mas nós vamos orar agora. E você vai entrar aí no seu aplicativo, vai colocar a mão aí no seu bolso, na sua carteira, e você vai fazer a sua oferta. Faça uma oferta de sacrifício nessa noite. E vou contar mais um testemunho. A Bíblia diz assim, ó. Deus é quem dá pão ao que come e semente ao que ser. Repita comigo, semente ao que ser. Irmãos, todo o dinheiro que eu tinha hoje na minha conta, eu fui no Mateus, fiz uma compra, zerei. Cheguei em casa e eu disse, Deus, eu estou com a palavra de oferta. Eu falei para Deus, eu estou com a palavra de oferta. E eu não tenho 1 centavo para ofertar. Eu não aceito ir lá dar uma palavra de oferta e não ter nada para ofertar. Senhor, faz aparecer dinheiro para mim antes de eu ir para o culto. Na hora que eu acordei, 4 horas da tarde, eu recebi uma ligação. Uma pessoa me ligou e disse, rapaz, tem como tu vir aqui trazer um geladão aqui na minha casa? Aí eu fui lá, levei o geladão, o dinheiro entrou na conta, eu já vou ter o que ofertar. Sabe por quê? Porque Deus é quem dá pão ao que come e semente ao que semeia. Levante sua mão, abra suas mãos dessa forma em nome de Jesus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, Deus de graça, de poder e de infinita misericórdia. Nós acabamos, Senhor, de entregar a Tua palavra ao Teu povo, Senhor. E eu sei que eles estão crendo nesta palavra, porque esta palavra não é minha, esta palavra é Tua. E a Tua palavra declara, toda palavra que sair da minha boca não voltará vazia, antes cumprirá o propósito para o qual eu a designei. Senhor, nós entregamos uma palavra de prosperidade, uma palavra de fé. Então, neste momento, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quero declarar prosperidade sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Que o Senhor venha, Senhor, destravar tudo aquilo que está travado no mundo espiritual. E como um filho de Deus e uma autoridade que o Senhor levantou nessa terra, eu declaro em nome de Jesus Cristo que haverá notícia, haverá boa nova, haverá novidade na casa dos teus filhos e na casa das tuas filhas. É o que nós declaramos e te pedimos no nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém, amém e amém. E é hora de...